todos estejam bem, se cuidando, se isolando, né? E desde já quero agradecer a todos os participantes e parabenizar os docentes de humanas do IFAL, do Campo Santana do Ipanema, por esse evento que está sendo realizado, e especialmente ao professor Levi Brandão, né, que muito se empenhou para que esse momento de conversa, discussão, de conhecimento, enfim, acontecesse. Quero dizer também que é uma satisfação enorme poder conversar com vocês e trazer uma contribuição da geografia para tentar entendermos esse momento em que vivemos, né? Bom, então temos aí um preâmbulo, aliás, um binômio que é problemático, que é pandemia e desigualdades. E posso dizer para vocês que o primeiro nome, pandemia, a pandemia do coronavírus, ela trouxe muitas questões à tona, né? Questões políticas, questões econômicas, também questões sociais, né? E uma dessas questões, são as desigualdades socioespaciais, que tornaram-se cada vez mais nítidas, né? Justamente pela fragilidade, pela vulnerabilidade que essas classes empobrecidas apresentam frente ao Covid-19. Os primeiros dias de isolamento social, os olhares, as análises a respeito dessa crise, da pandemia, elas eram de especialistas da saúde, né, como infectologistas, também de políticos, né, e aí vale salientar que nem sempre em consonância com o conhecimento científico, né, com o conhecimento dos especialistas, basta a gente ver o discurso do governo brasileiro que continua voltado na contramão do que diz a ciência, e também o discurso midiático, né, que, a grosso modo, de certa forma, orientou e vem orientando as pessoas diante da crise. Mas hoje, um pouco mais de 2 meses já de pandemia, também de isolamento social, muitos são os olhares que se debruçam ou que já se debruçaram a respeito dessa crise engendrada pela pandemia do Covid-19. E eu, enquanto geógrafo, tenho a responsabilidade de buscar conhecer, compreender o espaço geográfico. O espaço geográfico, em síntese, entendido enquanto a totalidade da superfície terrestre, entendido enquanto um conjunto de sistemas de objetos sociais e naturais e sistemas de ações, né? Citando aí o Milton Santos, e que é o espaço onde a vida acontece, né? É o espaço dos homens, é o espaço das mulheres, é o espaço de todos nós. E para entender essa crise que se manifesta no espaço geográfico, eu concordo com a professora Maria Adélia que um conceito do geógrafo Milton Santos, ele é fundamental. Esse conceito é o conceito de território usado. Mas não o território que foi a partir da concepção do Milton, né? Mas porque o Milton ele analisa o território usado como sinônimo de espaço. Mas o espaço, ele é uma herança, ele é o resultado da acumulação de tempos. Já o território usado, a gente analisa o uso do território a partir da sociedade, o território socialmente produzido. Né? O Milton Santos, vale salientar que o Milton Santos ele não teve tempo para amadurecer esse conceito que ele cunhou, né? Infelizmente. Ele não teve tempo para isso. Bom, o território também ele não pode ser pensado estritamente pelo âmbito das fronteiras que são demarcadas, nem tampouco a partir dos seus atributos físicos naturais. Isso é uma concepção da geografia tradicional. Como eu falei, o território usado, ele consiste no território socialmente produzido pelas pessoas, pelas empresas, pelas instituições, pelas associações, pelos governos, enfim,
pelas ações de todos os agentes. Bom, então é a partir dessa concepção que conseguiremos compreender as desigualdades socioespaciais. Mas o que significa isso? Como que a gente pode entender as desigualdades socioespaciais a partir dessa concepção de território usado? Bom, quando examinamos o uso do território, temos duas categorias que foram cunhadas pelo geógrafo Newton Santos e que nos possibilita apreender, enxergar as desigualdades socioespaciais. E são elas os espaços luminosos e os espaços opacos. É importante ressaltar que essas categorias foram cunhadas a partir de um olhar, né, de uma fotografia noturna de satélite do nosso planeta. E aí, analisando isso, os espaços mais luminosos são os espaços do capital, são os tecnopolos, enfim, são os lugares do pensar, da difusão de novos objetos tecnológicos, né, os maiores centros econômicos do mundo. Enquanto isso, os lugares ditos opacos são os lugares dos países subdesenvolvidos ou ainda emergentes, os lugares do fazer. Países de industrialização tardia, cuja economia depende veementemente da extração de minérios e também do setor agropecuário. Essa observação, ela permite enxergar a divisão internacional do trabalho, inclusive que foi mencionada pelo professor Léo Siqueira na última quinta-feira. E essa DIT, ela é muito desigual. Ela empreende uma grande desvantagem para aqueles países que foram colônias e implicando num desenvolvimento desigual entre nações, entre países. Mas o nosso olhar, ele não vai enveredar por essa escala global. O olhar ele será direcionado para as desigualdades que perpassam a realidade da cidade. Em síntese, a cidade ela é, de certa forma, o ápice da capacidade técnica de sobrevivência da espécie humana. Mas, infelizmente, as cidades elas não são pensadas para viver, para o bem-estar das pessoas, de modo generalizado. Porque a produção do espaço urbano, ela busca, na verdade, estabelecer negócios. Ela prioriza o mercado fundiário e também o mercado imobiliário. E essa lógica do mercado imobiliário, fundiário da cidade, ela acaba ainda mais ampliando as desigualdades socioespaciais, né, que se tornam ainda mais gritantes por meio da segregação socioespacial. E aí a gente vai ter uma multiplicação, nesse caso, de lugares opacos. E aí, quando eu falo lugares opacos, a gente pode entender como as favelas, as comunidades, loteamentos pobres, grotas, baixadas. Na cidade, os espaços luminosos, eles são espaços densamente carregados de infraestrutura. São espaços dotados de equipamentos e também de serviços. Já os espaços opacos, ao contrário dos espaços luminosos, esses espaços eles são espaços pobres, com baixas condições socioeconômicas, lugares que são marcados pela escassez ou ainda pela precarização de infraestrutura. Espaços também que são densamente povoados, famílias que são numerosas, baixa renda familiar, problemas sanitários, enfim, esses são os lugares pobres. Mas, ao mesmo tempo, digo para vocês que os espaços opacos são os espaços do veraz, da esperança e também da solidariedade, a qual falaremos pontualmente mais adiante. Bom, para a gente ter uma noção de como essa problemática ela está assolando
os espaços opacos e como ela vai ser, infelizmente, devastadora nesses espaços, eu trouxe aqui alguns dados quantitativos. E aí, conforme o IBGE que vai classificar esses espaços como aglomerados subnormais, ele diz que no Brasil existem quase 5 milhões e meio de moradias em 13.151 aglomerados subnormais. E esses aglomerados distribuídos em mais de 730 cidades, 30 municípios, Brasil afora. Mas, como a gente sabe, toda classificação, ela acaba também, de certa forma, engessando o olhar, né? Porque eu digo para vocês que esse número de moradias, ele é ainda maior, porque a gente tem mais de 5.500 municípios no Brasil. E se a gente analisar, toda pequena cidade, ela tem o quê? Ela tem esses espaços, em maior ou menor quantidade, tem esses espaços opacos. E esses espaços, eles serão os que mais serão afetados pelo Covid-19. Mas aí eu vou trazer alguns dados de duas grandes metrópoles brasileiras, exatamente de São Paulo, né? Que é um epicentro do Covid-19, lidera a estatística de moradias nas comunidades, e são cerca de 530 mil casas, segundo o IBGE, e a maior delas é a comunidade de Paraisópolis, né, que tem aproximadamente 20 mil casas. O Rio de Janeiro, que também é um dos epicentros da pandemia do Covid-19, tem um grande número de casos confirmados e óbitos por causa do coronavírus. E, de acordo com o IBGE, é o segundo local em números absolutos de aglomerados subnormais. A capital carioca ela tem mais de 450 mil moradias desse tipo, enquanto o estado inteiro apresenta cerca de 720 mil casas. Bom, mas como que o coronavírus ele chega a esses espaços opacos? Primeiro, eu digo para vocês que, como disse a professora Maria Adélia, esse vírus ele é democrático, né? Ele afeta a todos. Ele chegará aos espaços luminosos, está chegando, e chegará também, está chegando aos espaços opacos. Mas, como a vulnerabilidade social dos espaços opacos é maior, né, e o nosso olhar ele vai de encontro para os espaços opacos, né, então a gente vai tentar entender como que essa situação ela se dá a partir de uma vertente específica da geografia, que é a vertente do risco. O que é o risco? O que consiste o risco? O risco ele é um objeto social, ele é a percepção de um indivíduo, de uma comunidade, de uma sociedade frente ao perigo, a uma ameaça potencial, a uma catástrofe. E aí o indivíduo, a sociedade, ela começa a perceber esse risco a partir de suas representações mentais ou ainda por meio de suas práticas socioespaciais. O risco em si, ele não é a catástrofe, né? O risco, ele não é a pandemia, como eu falei. Ele é, no caso, a percepção prévia dessa catástrofe, que já está acontecendo. Mas, embora a pandemia já tenha causado mais de 25 mil óbitos no Brasil, a gente ainda pode tentar mitigar esse número. E esse número, ele só pode ser mitigado porque alguns especialistas colocam que até o mês de agosto, início de agosto, teremos cerca de mais de 125 mil mortes aqui no Brasil, mas esse número ele pode ser diminuído, ser abrandado. Como? A partir da gestão do risco. Mas o que consiste essa gestão do risco? Bom, essa gestão do risco, ela consiste em uma integração de escolhas, né, de decisões políticas, de organização de territórios e também de práticas econômicas. Ou seja, é uma gestão
que tem que ser voltada para a prevenção. Então, a prevenção, nesse caso, constitui o coração da análise. E nessa direção, ao longo do século XX, algumas abordagens elas foram desenvolvidas, né, e uma delas foi citada pela Ivete Verity, que foi a conversão do risco, ou seja, tentar construir o risco para poder geri-lo. E ela diz que essa conversão do risco tem três aspectos. Primeiro aspecto, tentar identificar e calcular os danos eventuais considerados controláveis. Mas quem poderia identificar e calcular? Primeiro, a gente tem a voz dos especialistas, né? Os profissionais da saúde. E segundo, a gente tem os políticos. E aí os políticos eles são o coração do dispositivo, pois enquanto representantes do povo devem fornecer as respostas para a sociedade civil. Mas até essas informações repassadas por políticos, elas têm uma enorme defasagem, né? Entre o grau de gravidade estabelecido pelos especialistas e também o reconhecimento pelas autoridades políticas e o percebido pela própria sociedade civil. Mas a grande questão, e por que essa pandemia ela será devastadora no Brasil, infelizmente? Porque não existe consonância entre os especialistas e entre o governo federal. Na verdade, se a gente analisar os discursos, a preocupação do governo federal é muito mais econômica e política. Na verdade, o governo federal ele abandonou, né, a população no meio de uma pandemia. O segundo aspecto se dá através de outros atores, que é a sociedade civil. Como que a sociedade civil ela participa dessa gestão do risco? Bom, ela participa, ela tem um papel fundamental, por exemplo, em denunciar os perigos, fazer alerta, ou seja, enfim, tentar estabelecer as suas responsabilidades, que hoje, no caso, a maior responsabilidade é ficar em casa, é o isolamento social, é sair apenas quando para buscar algo que é indispensável para o dia a dia, por exemplo, comprar alimentos. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo nas cidades. Né? A maioria das cidades brasileiras, o comércio está praticamente aberto e as pessoas circulando até sem máscara pelas ruas. O terceiro aspecto dessa governança do risco consiste na relação entre todos os atores, especialistas, políticos, sociedade civil e ainda podemos citar também a mídia, né? Como eu falei, que vem exercendo um papel fundamental de orientação, né, durante a pandemia do Covid-19. Quais são as suas ações? Quais são as suas ferramentas? Então, esse é o terceiro aspecto. Bom, mas, como eu falei, infelizmente, não estamos no caminho certo da conversão do risco, porque os discursos, eles são contrários. Né? O discurso da ciência e o discurso político do governo federal, ele vai na contramão do discurso da ciência, do discurso de especialistas, de profissionais da saúde. Né? Então, infelizmente, essa governança do risco, ela que deveria estar assentada em três elementos, precaução, prevenção e indenização, só vem acontecendo a partir de um pilar, de um elemento, que é a indenização. Essa indenização seria o quê? Seria esse auxílio emergencial, né? E mesmo assim, esse auxílio, ele atrasou, ele colocou também várias pessoas nas ruas. Eu posso citar como exemplo a minha pequena cidade, aqui do Lajeado, Pernambuco, quando houve ali o primeiro repasse, a primeira parcela do auxílio emergencial, houve uma superlotação do centro da cidade, porque Lajeado ela polariza, né, as cidades circunvizinhas, e aí houve uma grande superlotação do centro da cidade. Ou seja, então a gente tem um maior risco de contaminação com o coronavírus. Além disso, como a gente viu no próprio vídeo da reunião ministerial, o governo brasileiro ele não está nem aí para a pandemia, nada foi colocado, nenhuma preocupação foi colocada
né, a respeito dessa crise. As questões eram questões de ordem política ou ainda de ordem econômica, né? Ou seja, então não há uma governança do risco. O que existe somente é o auxílio emergencial, né? Que para muitos sequer ainda chegou, né? Então surge muito e esse auxílio, diga-se de passagem, ele surge muito pela força de partidos políticos de oposição. O que existe, na verdade, hoje no Brasil são falas desencontradas sem embasamento científico. Bom, então, o que a gente tem, a gente pode dizer que é uma desgovernança, né, do risco, que, infelizmente, chegará de maneira devastadora aos espaços opacos. Por quê? Como eu falei, esses espaços opacos, eles são lugares de maior vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela consiste na exposição à catástrofe, na exposição à pandemia. Por quê? Porque quanto menor a renda familiar, maior será a sua exposição ao Covid-19, a sua vulnerabilidade ao Covid-19. Então, embora algumas pessoas desses espaços opacos, elas percebam o risco de contraírem o coronavírus, mas a realidade desses lugares obriga as pessoas a saírem de casa, por exemplo, para o trabalho. Ademais, o próprio auxílio emergencial, né, que seria uma espécie de indenização, além de ter atrasado, também não chegou a todos, e mesmo para aqueles que receberam, não será suficiente para suprir as necessidades básicas da família durante esse longo tempo de isolamento social. Temos também pessoas que não são acompanhadas, não há monitoramento, sequer há um diagnóstico. Pequenos postos de unidades de saúde geralmente ficam a cerca de 2 quilômetros, que se não fecharam, infelizmente, podem chegar a fechar, né, diante desse colapso da saúde que está por vir. Nesses espaços também residem muitas pessoas de baixas condições socioeconômicas, de saneamento, de precarização no saneamento, nas moradias, casas pequenas, o que aproxima ainda mais as pessoas, que dificulta o distanciamento social. Temos também crianças brincando nas ruas como se fosse o quintal, né? Citando aí o Rapa, porque na verdade a rua, nesses espaços, é uma espécie de extensão da própria casa, né? Na verdade, as pessoas sentam nas calçadas para conversar, e a vida, o convívio social nesses lugares, ele é muito efervescente, ele é muito rico, né? E é daí que vem o maior risco dessas pessoas contraírem, né, esse vírus do Covid-19. Bom, então esses aspectos que caracterizam a vida das pessoas e as colocam numa condição de vulnerabilidade maior, né? Essas pessoas estão mais expostas ao perigo, a contraírem o vírus, e com base nisso, infelizmente, nos lugares opacos, o cenário que está por vir, né, ele será devastador. E só comprovando o que eu estou colocando, eu estava analisando no último dia 20 de maio, na semana passada, alguns dados que foram apontados sobre algumas comunidades, sobre alguns espaços opacos. Veja bem, no último dia 20 se registraram cerca de 174 mortes por coronavírus nas favelas do Rio de Janeiro. E esse número de mortes ultrapassa o número de óbitos por Covid-19 de 15 estados brasileiros. E estados brasileiros, desses estados, apenas 3 têm uma população inferior a 1 milhão de habitantes. Então a gente vê que a questão demográfica, ela não tem nada a ver com a disseminação do vírus, mas sim a questão socioeconômica. Então, o que é que eu posso dizer para vocês? Que isso já é uma tendência. Eu vou trazer também aqui outro número. No total, lá no Rio de Janeiro, 13 comunidades da capital fluminense registraram mortes por Covid-19. A Rocinha, por exemplo, registrou 46. O Complexo da Maré,
registrou 23, e esses são as comunidades que têm as piores situações. E a população dessas 13 favelas, com casos fatais, é de cerca de 369 mil pessoas. Isso de acordo com o último censo do IBGE de 2010. Apesar desse cenário que está se desenhando, eu digo para vocês que o que a gente não pode perder é a esperança. Jamais a gente pode perder a esperança. Porque os lugares opacos, eu que sou também de periferia pobre, na minha cidade, eles são espaços que são marcados pelo veraz, pela solidariedade, por laços de solidariedade. E se a gente pode reverter esse quadro, é justamente a partir dessa solidariedade. E eu vou trazer aqui para vocês o exemplo do Coque. O Coque, que é, se não me engano, é a maior favela a maior comunidade do Recife. E que essa solidariedade, ela já antecede a própria pandemia. Existe um movimento Coque Resiste, diante da própria perversidade do processo de produção do espaço urbano, né, diante dos grandes promotores imobiliários do Recife. E no Coque, algumas políticas de solidariedade estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, anuncicletas, onde o pessoal, a partir das bicicletas, saem fazendo campanha para doação, para arrecadação de alimento, de dinheiro, também levando alguns anúncios para as comunidades, também tentando fortalecer os supermercados locais, também é outra coisa que é importante ressaltar, confecção de máscaras para comercializar, até atendimento também psicossocial, mesmo que de forma remota. Então, o lugar, ele também se manifesta diante de toda a lógica perversa que é colocada e de todo abandono do governo, o lugar ele mostra que tem muita força. Então, essa solidariedade, apesar de ser negativa no âmbito de quê? Do convívio social, que dificulta o isolamento, convívio social que é muito efervescente, mas, ao mesmo tempo, essa solidariedade é um caminho para tentar reverter, abrandar esses números do Covid-19. Bom, aí, dito isso, eu gostaria de encerrar a minha fala, só um minuto, gente. Eu gostaria de encerrar a minha fala aqui com a poesia que foi aqui de Lajeado, Pernambuco, que foi escrita na década de 90. Essa poesia chama O Homem da Selva. O homem da selva moderna desconhece a natureza. Na sofisticada caverna é concreto sua realeza. Seu prazer não é a caça, mas o gozo com cinismo. Vem doente, a massa sofrer viver no abismo. Esse contraste eterno, favela, arranha-céu, roupa de zoarte terno, gosto amargo, gosto mel. Caviar, farinha d'água, champanhe, cachaça, felicidade e muita mágoa. Realização, desgraça. Com sadomasoquismo, indiferente ele dorme, capaz de chorar, daudismo, um camaleão conforme. Adeilzo Santos. Bom, agradeço a atenção de todos, né? Desde já, muito obrigado e estamos aí para bater esse papo. Abração para todos. Muito obrigado, professor Júlio César. Belíssima explanação. Agora eu passo a palavra para o professor Levi Brandão. Levi, boa noite. Contigo. Boa noite, pessoal. Como o Danilo falou no começo, eu sou o professor Levi, sou professor de Sociologia do Instituto Federal de Alagoas, e nós três, como também alguns outros colegas que estão participando da live, a gente atua no interior de Alagoas, no sertão alagoano. Essa iniciativa, ela surge porque, como eu vou apresentar daqui a pouco, né, nós de ciências humanas, talvez pela formação que a gente tem, né, a gente logo no grupo do IFAL, né, começou a levantar algumas questões e promover alguns debates
né, que revelavam o nosso incômodo com o que estava acontecendo. E particularmente a mim, né, o coronavírus, essa pandemia, tem me angustiado de vários, em vários aspectos. Eu estou até aqui, como é que eu posso dizer, com dificuldade para iniciar a minha fala, porque como o professor Júlio, né, como o professor Danilo e outros colegas do Instituto Federal, né, falar de desigualdade é falar, para mim, da minha própria história. Então, para que eu consiga começar a encaminhar os debates que eu quero fazer com vocês, eu vou ler um trecho do texto que eu estou terminando de produzir sobre essa nossa discussão de hoje, que eu também posteriormente irei encaminhar para vocês. E aí, a partir da leitura do texto, eu espero que eu consiga encadear, né, as ideias né, os dados e algumas informações e algumas reflexões que eu anotei aqui e que eu gostaria de fazer com vocês. Então, me permitam ler aqui rapidinho e compartilhar com vocês o caminho que na minha cabeça, isso que a gente está vivendo está tomando, e também meio que já justificando, né, o próprio evento e o restante da fala que eu vou fazer. Então, no último relatório das Nações Unidas sobre a desigualdade, e aí o relatório vem pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, está posto como afirmação contundente que não há nada de inevitável em muitas das desigualdades mais perniciosas ao nível do desenvolvimento humano. Né? Não há nada de inevitável. O mesmo relatório também aponta que enfrentar as desigualdades é o maior desafio que está posto para a humanidade na atualidade. E diz que a incapacidade de enfrentar seus desafios sistêmicos, e eu estou falando sobre as desigualdades, faz com que elas se fortaleçam pelo mundo afora, consolidando o poder e o domínio político de uns poucos sobre uns muitos, né? Nessa perspectiva, evidencia-se que o combate às desigualdades deve ser projeto para a humanidade, traduzindo-se através de ações políticas pelos governos em todo o mundo. Ou seja, não somente um ideal, mas principalmente uma prática política voltada para a edificação de uma sociedade mais justa. Todavia, não me parece que este é efetivamente o principal plano que está posto. Os dados são entristecedores e deveriam ser alarmantes por serem realmente trágicos. Por exemplo, no Brasil, o 1% mais rico da população detém 28,3% de toda a renda produzida no país. Se considerarmos os 10% mais ricos, a concentração de renda passa dos 40%. É 41,9% exatamente. O que isso significa? Por quais motivos esta realidade é, para mim, entristecedora e trágica? O objetivo desta exposição é brevemente abordar este tema, em tom, e aí, né, são as minhas palavras, em tom de necessária denúncia, pautando-se no esforço de enfrentar as seguintes questões. O que é propriamente a desigualdade? No encontro passado, os professores Léo e Danilo, eles fizeram toda uma discussão que ajuda a gente a entender e até já caminhar na resposta dessa primeira pergunta, o que é a desigualdade? A segunda questão, que vai pautar, né, a minha fala, ou pelo menos é o objetivo, né, é a seguinte: há mais de uma desigualdade, ela complementa a primeira questão, né? No título do evento a gente colocou pandemia e desigualdades, né? Como a desigualdade está posta, como ela se concretiza, como ela se reproduz. E aí, talvez, a próxima questão, a quarta questão, é da minha fala, né? É na orientação das ideias que eu quero compartilhar com vocês, a que se coloca como mais importante. Por que a nossa sociedade é tão tolerante
com o problema das desigualdades. E essa questão em específico, ela não foi, né? Eu tirei essa questão diretamente, copiei e colei do último relatório sobre desenvolvimento humano, sobre as desigualdades no mundo, né, da ONU. E aí tem a quinta questão. Antes da quinta, eu vou repetir, né, a quarta questão. Por que a nossa sociedade, já que agora há pouco eu disse que, né, a desigualdade é, para mim, algo trágico, como o Júlio colocou, e colocou muito bem, citando Milton Santos, né? Ela é uma marca da perversidade do capitalismo contemporâneo globalizado, né? Porque a nossa sociedade, mesmo sendo a desigualdade o maior problema humano, o grande desafio humano, algo que se coloca como uma tragédia, que a mim me entristece profundamente, é tão tolerado, né, pelo mundo afora. Se a gente pensar no caso do Brasil, por que a desigualdade, né, ela tem sido deixada de lado pelos nossos governantes atualmente? E aí a última questão, é possível superar a desigualdade? Eu vou ler o texto, faço isso motivado pelo fato da pandemia do coronavírus ter escancarado, né, a gente já falou disso daqui, no encontro passado, e Júlio já pontuou exatamente com essas palavras, né, que tornou mais que evidente, né, que a desigualdade é um problema gravíssimo. Como eu disse há pouco, o nosso maior problema. E também, ao meu ver, né, a própria pandemia é resultante do modo de vida degradante que produz desigualdade que a gente tem adotado historicamente, que é produto, que é fruto das nossas relações. Só para continuar e conduzir as discussões, no relatório da ONU, né, no último relatório da ONU sobre o desenvolvimento humano e sobre as desigualdades que estão postas no mundo, né, ele traz ainda na introdução uma citação que me parece muito cara, são duas questões que foram colocadas pelo Amartya Sen, né, economista que ganhou o prêmio Nobel, né, e que é o fundador da ideia de desenvolvimento humano numa perspectiva mais larga. Né? Ele pergunta, quando a gente pensa e reflete sobre a desigualdade, a gente reflete sobre a desigualdade pensando, né, em alcançar a igualdade. E aí ele pergunta, igualdade de quê? E aí a resposta que ele coloca, que se alinha muito bem com o momento final da fala do Júlio, quando ele aponta que a gente precisa manter as esperanças, né? O Amartya Sen, ele responde a pergunta que parece simples, né? Com uma resposta que também parece simples, né? Ele responde da seguinte maneira. Então, a pergunta é, igualdade de quê? E ele responde, das coisas que importam para construirmos o futuro que almejamos. Pelo menos esse é o futuro que eu almejo, que o Júlio almeja, e que eu acredito que vocês que estão participando aqui deste evento, né, além dos professores de humanas do IFAL Campus Santana do Ipanema, que a gente almeja. Né? Era o futuro que o Milton Santos, no livro Por uma Outra Globalização, talvez o seu mais famoso livro, né, ele coloca a necessidade da gente pensar uma outra globalização. E tal qual o Júlio, agora eu acho que eu estou já meio que um pouco refeito do impacto da fala do Júlio e do impacto que é para mim tratar esse tema, né? Eu gostaria também de compartilhar com vocês, para a gente entrar na discussão, algumas palavras que foram colocadas por um grande artista brasileiro, um grande poeta, né? Um grande músico, que já foi nosso ministro da Cultura, que escreveu essas palavras em parceria com integrantes do grupo Paralama do Sucesso. Né? Eu estou falando sobre o Gilberto Gil. Na canção, a novidade, e aí, essa canção, né, ela traduz, no meu ponto de vista, muito bem o que é a desigualdade, e por que, para mim, a desigualdade é uma tragédia, e eu acredito que para muitos de vocês, da seguinte maneira, vou ler também aqui um trecho da composição do Gilberto Gil. Ele diz, a novidade veio dar à praia, na qualidade rara de sereia.
metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo que ali estava estendido na areia. Alguns a desejar os seus beijos de deusa, e alguns outros a desejar o seu rabo para a ceia. E aí, ele canta, a minha ideia era cantar, mas eu não consigo, né? Ele canta, ó mundo tão desigual, ó mundo tão desigual. De um lado, o carnaval, a festa, né? Algumas pessoas na cena que ele cria, que ele apresenta para a gente com os seus versos, né? Eufóricas, querendo se alimentar do prazer, do beijo, do toque naquele belo ser que se apresentava para eles, né? E do outro lado, né? Movido pelo desejo da alimentação, da busca de uma energia propriamente, né, que se dá quando a gente come, estavam inúmeras outras pessoas. A desigualdade, para mim, é uma tragédia justamente por causa disso, né? Porque ela faz com que os seres humanos, nós, que temos, claramente é fácil da gente perceber, um potencial criativo gigantesco, né? É fruto do nosso potencial criativo, que a gente hoje aqui pode se conectar e estar conversando, eu da minha casa, vocês das suas casas, ou de outros lugares onde vocês conseguem, através da internet, né, e com o uso de tecnologias ou técnicas, né, se conectar, e a gente está conseguindo manter esse diálogo, né? Então, a desigualdade, ela priva muitas pessoas da realização do seu potencial humano. A desigualdade, sem querer ser simplório, né, ela está diretamente ligada à falta de acesso àquilo que é fundamental para que a gente exerça a nossa humanidade, né? Ou ela se traduz como o acesso em níveis, como é que eu posso dizer, distintos, desproporcionais, né? As oportunidades da vida, as oportunidades que a vida poderia colocar, né? Quando a gente fala disso, a gente fala de, né, o acesso ao espaço, como a gente se coloca no espaço, como muito bem o Júlio colocou, o acesso a outros direitos fundamentais, como a saúde, como a educação, né, a segurança pública, como foi abordado pelo Léo no encontro passado, né? Só para terminar o texto aqui, o Gilberto Gil e os outros compositores escreveram: e a novidade que seria um sonho, o milagre risonho da sereia, virava um pesadelo tão medonho, ali naquela praia, ali naquela areia. A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado. Né? Percebam que se a gente vivesse num mundo, né, construído de tal modo que eles se assentassem na igualdade, né, nós não teríamos esfomeados. Talvez nós tivéssemos mais claramente postos e mais acessíveis a todos nós, né, poetas, artistas diversos, né, sendo que muita gente é privado dessa possibilidade de vida, por quê? Justamente por causa da fome. E o coronavírus escancarou justamente isso, né? O quão perverso é o capitalismo, que ainda hoje mata um monte de gente de fome e expõe tantas pessoas ao risco da morte, justamente porque eles precisam buscar, né, os seus ganhos, buscar o ganha-pão, o alimento de cada dia, já que o Estado, já que os governos, que poderiam, e o Léo apontou, né, evidenciou que isso seria possível com alguns números, né? E o Danilo também justificou, e o próprio Léo, porque eles não tomam esta atitude, né? A fala deles do encontro passado ajuda a gente a responder a quarta questão. Por que a gente é tão tolerante com a desigualdade? No meu caso, eu não sou. Quando eu falo a gente, eu generalizo, né? E aí, né, o Gilberto Gil termina. A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando a sereia bonita, despedaçando um sonho para cada lado. Né? Então, a desigualdade é uma realidade que nos aflige, que despedaça
as possibilidades, inclusive, das pessoas se fazerem, né, enquanto seres pulsantes, através do sonho, né, de uma vida, pautando um pouco a minha fala, talvez na psicologia, o Léo, que é psicanalista, né, em prazeres mais facilmente evidentes para a gente, né? Quando a vida se coloca como algo, né, como a busca eminente e única e exclusivamente isso do alimento, né, como eu disse agora há pouco, a vida humana ela está resumida ao seu mínimo, né? Ao que há de mais básico e fundamental. Então, discutir essa temática da desigualdade, né, tão exposta e tão explicitada pela pandemia, se coloca fundamentado justamente nessas questões. Então, pessoal, o que acontece? Tentando encaminhar aqui o debate. Tudo que está posto na nossa sociedade, isso daí é uma questão básica da sociologia, é produto das nossas relações. Nós somos seres que nos construímos, né, que nos constituímos a cada dia, né, enquanto nós nos relacionamos uns com os outros. Né? Nós somos seres sociais e, diferentemente dos outros seres vivos, dos outros animais, nós somos seres culturais. A desigualdade, ela é produto das nossas relações, ela é produto das nossas relações sociais, das nossas relações econômicas, das nossas relações políticas, e ela está muito apoiada, né, em todo um contexto de compreensão lógica do mundo, né, que a gente poderia incluir no grande conceito da cultura. Né? A gente é, em grande medida, educado para tolerar, né, um mundo que se faz tal qual ele está posto. Né? E já atacando a quarta questão, se a gente olhar, como bem colocaram o Léo e o Danilo, para a história da formação social, política, econômica, cultural brasileira, a gente vê que a gente tem uma história que nega, né? Que nega, como é que eu poderia dizer? A pluralidade, que nega a complexidade, que nega, né, o quão diverso é o povo brasileiro, é o nosso país. Então, o que acontece? Né? Como é que eu posso dizer? Como é que a gente poderia entender por que a gente se faz tão tolerante? Por que tem uma parcela tão grande do povo brasileiro, né, enebriado e contaminado por um discurso que a todo momento nega, que minora, algo que, se a gente buscar os dados, a gente facilmente vê que não é aquilo que eles estão dizendo, né? Como o Léo colocou e o Danilo reforçou no encontro passado, né? O povo brasileiro, ele se constituiu a partir de um processo que foi extremamente violento, né? Que foi a colonização, né? E que se fez através do etnocídio, né? Através do genocídio de muita gente, justificando em aspectos da cultura da época, até da ciência da época, né? Que aquilo dali era algo que trazia o desenvolvimento, era algo que traria o progresso, era algo aceitável, porque os povos nativos do Brasil, os povos nativos da África que foram escravizados, violentados, sequestrados, tirados, né, da sua terra aí, né, contrabandeados aqui para o Brasil, né, eles eram seres inferiores. E isso foi se reproduzindo, se reproduzindo por conta, né, de como se estruturou a sociedade brasileira, sempre negligenciando esses povos, né? Em um dado momento do encontro passado, o Léo e o Danilo, ambos reiteraram que a elite brasileira, que o Léo chamou de medíocre, né? A elite brasileira, ela se pauta numa lógica que
tem sido muito, que tá muito presente nas falas, como é que eu posso dizer, mais conscientes hoje em dia, que é a ideia do brasileiro que se comporta como um vira-lata, né? Que nega a sua realidade, que nega o seu povo e que não a enfrenta, né? Como diz o Bauman, para que a gente consiga superar o que está posto no mundo, e aí ele fala isso ao longo da sua vasta obra, em vários dos seus livros, né? Tem um, inclusive, que trata diretamente do que a gente está tratando aqui, que tem como título uma pergunta que é mais ou menos a seguinte: a riqueza de poucos pode beneficiar todos nós, né? O Bauman coloca que se a gente quer superar, né, esse mundo de inversão de valores, esse mundo de fragilização das relações humanas, esse mundo que é extremamente desigual, né, e que vai na contramão dos ideais humanistas, a gente tem que buscar entender, né? E não é isso que tem sido feito pelo governo brasileiro, principalmente o governo federal, né? E não tem sido feito apoiado justamente nessa lógica que nega na prática, mas não nega no discurso, o que é o Brasil. O Brasil foi construído, né? Me desculpem tá meio que, né, falhando na concatenação das ideias, porque esse tema é um tema muito caro para mim, né? E aí o que acontece? O Brasil foi constituído desde o princípio, né? Foi edificado sobre uma realidade extremamente desigual. E até hoje, né? Pesquisando para falar com vocês, eu tentei buscar alguns dados bem recentes. E ontem, né? Eu me mantive antenado às notícias, ao que estava sendo produzido no mundo e no Brasil. E ontem foi publicizado, né, em vários sites de notícia, uma pesquisa realizada pela PUC do Rio de Janeiro, que mostra, né, que relata, através de dados, aquilo que o Júlio já pontuou aqui, né, que a pandemia, apesar de ser, né, na verdade a pandemia não, o coronavírus, apesar de ser democrático, né, a gente vive numa sociedade que não é democrática, que é extremamente desigual, né? E aí o que acontece? Em estudo realizado pela PUC do Rio, que levantou dados analisando uma grande quantidade de casos, se eu não estou enganado, mais de 30 casos, né? Foi percebido que o povo preto ou pardo, né, pobre e analfabeto, tem cerca de, né, corre o risco de morrer 4 vezes mais do que o brasileiro, isso falando aqui do Brasil, o brasileiro branco de classe média alta e escolarizado, né? E se vocês pegarem os dados da última pesquisa por amostragem domiciliar realizada aqui no Brasil, os próprios dados do relatório que eu citei aqui, produzido pela ONU, vocês vão ver que o que mais tem no Brasil é pessoas pobres, né, negras e com baixa escolaridade, compondo a realidade, compondo a nossa realidade, né? E é justamente esse povo o mais afetado pelo coronavírus. Não só por conta da pandemia, né? Como essa temática é uma temática que me interessa muito, apesar de eu não ter feito, por exemplo, a graduação e o mestrado estudando-a, e aí quem aqui já vivenciou a academia, né, sabe que por vezes a gente é levado a debater não necessariamente aquele tema que, né, mais nos dá prazer, ou mais, né, eu estive, tanto na graduação quanto no mestrado, meio que entre duas possibilidades ali e aí, por conta da lógica na qual a gente está inserido, eu acabei tomando um outro caminho. E agora, né, já funcionário do Instituto Federal, já atuando numa área
que é a área que desde criança eu escolhi, né? Já com mais liberdade, estou voltando a me dedicar com mais força a esse que é, como eu pontuei lendo a introdução do texto que eu vou mandar para vocês, aquele que eu considero o maior problema da humanidade. Por quê? Porque isso impactou diretamente boa parte da minha vida, né? E aí o que acontece? Então, tanto por conta deste evento que a gente está organizando, quanto por conta dos meus interesses pessoais e acadêmicos, né, eu venho acompanhando nas redes sociais, eu acompanho nas redes sociais inúmeros grupos, né, eu acompanho estudos sobre desigualdade no Brasil, e o que acontece? Como o Júlio relatou, né, o Estado brasileiro, ele tem adotado uma postura extremamente perversa, extremamente, de um neoliberalismo extremo, né, e que negligencia o povo preto, pardo, pobre, né, que é uma grande maioria do povo brasileiro, né, que é o povo brasileiro, né. Se a gente retomar a história da formação do Brasil, como foi muito bem colocado pelo Danilo e pelo Léo no outro encontro, né, a gente vai ver que a gente tem, né, como se diz no popular, e aí a gente pode melhorar o que é posto já no popular, a gente tem uma dívida grande com esta população que é a base na qual, que sustenta o Brasil, né, a base na qual o Brasil se edificou, né, que a nossa sociedade se edificou, né. O que acontece? O governo brasileiro tem adotado uma perspectiva política seguindo uma narrativa da teoria política, das ciências sociais, que é muito atual, né, que a gente poderia classificar como de uma política que favorece a morte e não que favorece a vida. E se não fossem as iniciativas de solidariedade do povo pobre, que na sua grande maioria é negro, né, ou pardo, né, povo pobre que fica à margem, né, fica nas periferias, seguindo né, uma narrativa da geografia. Né, esse povo pobre, se não fosse a solidariedade, a iniciativa, o protagonismo deles mesmos, né, o número de mortes seria muito maior. Né? E aí, acompanhando, como eu disse agora há pouco para vocês, né, eu tenho, a cada dia, me angustiado mais, por isso eu disse que a minha fala é, em grande medida, também num tom de denúncia, mas isso é possível sem a gente perder o viés acadêmico, né? Era assim que agia, por exemplo, sociólogos como o Pierre Bourdieu, né? Um sociólogo público, um sociólogo engajado, que pensava em, usando a sua sociologia, contribuir para a transformação da realidade mundial, tal qual Bauman também, que acabou se tornando um best-seller. O que acontece? Né? A gente vê, por exemplo, aqui em Maceió, na periferia de Maceió, né, movimentos, por exemplo, como o movimento feito pelo Comitê dos Povos das Lagoas, né, para arrecadação de lonas, para arrecadação de máscaras, para arrecadação de alimentos. Se a gente tem acompanhado os noticiários, né, tem até passado na mídia aberta aí, né, algumas iniciativas como a da CUFA, que tem contribuído para que a situação de sofrimento dessa grande população, né, se amenize. A desigualdade no Brasil, ela é tamanha por causa, né, da concentração de riqueza. O Brasil, ele tem, se vocês pegarem, né, os estudos que tratam disso, ele tem um índice de desenvolvimento humano que é elevado, que é alto, né? E aí tem uma média que está na casa dos 750 e poucos pontos, né? Os países que têm um índice de desenvolvimento mais na verdade, é 0,700 e alguma coisa, né? É o mais próximo de 1. Então, o Brasil tem esse índice. Quando a gente mede o índice de desenvolvimento humano, correlacionando com a desigualdade,
a posição do Brasil cai um pouco, né? Mas mesmo assim o Brasil ainda é considerado pelo índice, né, um país que tem um elevado índice de desenvolvimento humano. Mas quando a gente aborda a questão pensando a vulnerabilidade de grande parcela do povo brasileiro, ou atacando diretamente a questão da desigualdade, pensando sobre o que ela é, sobre como ela se assenta, e a desigualdade ela se assenta no desigual acesso à educação, no desigual acesso àqueles bens que a gente pontuou no começo, aquelas questões que são fundamentais para que o ser humano se realize como ser humano, a gente vê como é complexa, né, e como eu pontuei no começo, triste a realidade do país, né? A gente, por exemplo, pessoal, e eu tenho tudo isso aqui anotado, vou disponibilizar para vocês depois, a gente tem no Brasil, pensando que o trabalho é uma das atividades mais fundamentais, né, no contexto da sociedade capitalista, porque através do trabalho que você acessa, né, a riqueza, a gente tem um quantitativo de brasileiros que é imenso. 50 milhões de brasileiros, né, ou na informalidade, né, ou na informalidade, no subemprego, né? É muita gente. Se a gente pensar o povo que está empregado, né, grande parte do povo que está empregado no Brasil tem baixíssima escolaridade, né? Baixíssima escolaridade. O que acontece, né? No último relatório do IBGE, né, a população brasileira parda e preta, parda e preta, que tem a cor da pele parda e preta, ela até tem, numericamente, né, pensando na ocupação de carteira assinada formal, um quantitativo maior do que o povo considerado, a população considerada branca. Sendo que quando a gente pensa a escolaridade e o tipo de ocupação, a gente vê, né, aquilo que foi muito bem colocado pelo Danilo e pelo Leonardo, quando eles refletiram a formação do Brasil e a questão da pandemia e da desigualdade na perspectiva da decolonialidade e da interseccionalidade, como raça, gênero e classe social se conectam, né? A gente percebe que, apesar da gente ter um quantitativo, né, grande de negros, pretos e pardos, né, com ocupações formais, o que acontece? Sua grande maioria o quantitativo se dá, na maioria, por ocupações que não exigem um nível de escolaridade maior. E tudo isso, pessoal, contribui, como coloca o Gessé de Souza, como coloca o próprio Bourdieu, como eu coloquei aqui agora há pouco, para que se reproduza a desigualdade. No próximo encontro, a gente vai poder debater essa questão que eu vou pontuar aqui agora muito rapidamente. Melhor, né? Que é a questão da educação. Mas o que acontece? Se a gente pensar uma sociedade que é tida como a sociedade do conhecimento, né? A sociedade que tem como capital mais valorizado o capital humano, né? O que acontece? A gente olhando para a realidade brasileira, que a gente tem um quantitativo de analfabetos imensos. Se a gente ampliar a perspectiva do analfabetismo, né, a gente tem um quantitativo ainda maior, porque o povo não é só analfabeto em relação ao letramento, é analfabeto do ponto de vista político, é analfabeto do ponto de vista do exercício da sua cidadania, né? É muito mais facilmente reproduzida, é muito mais fácil a gente ter posta no Brasil a reprodução da desigualdade. Né? O Bourdieu escreveu um livro especificamente sobre isso. O livro se chama A Reprodução, e ele estuda, nesse livro, o sistema educacional francês, e aí, observando o sistema educacional francês, ele percebe como a desigualdade se reproduz no Brasil pelo acesso à educação. Né? Integrantes das classes mais abastadas, do ponto de vista econômico, e, por conta disso, né, as classes que conseguem financiar o acesso ao capital
cultural com mais facilidade, como a riqueza dessas classes se reproduz. E como ele analisa nessa obra, como o fato do acesso precário à escolarização, né, das classes populares, das classes mais baixas, evidencia a reprodução da falta de riqueza material, né? A gente sabe, e isso também é fácil da gente perceber com os dados. Eu vou compartilhar com vocês, como eu disse, no texto, e aí no texto talvez eu consiga organizar melhor as ideias do que aqui na fala, né? O que acontece? Muito recentemente no Brasil, a gente teve um conjunto de políticas que contribuiu para a gente ter retirada da miséria, da fome, e para a gente um conjunto de políticas que permitiu, né, a mobilidade social ascendente de um grande quantitativo de pessoas. Nós, professores aqui do Instituto Federal, somos de uma leva de professores do Instituto Federal que, né, é fruto, que está diretamente ligado a essas políticas de redistribuição de riqueza, essas políticas que enfrentam pontualmente a desigualdade que é estrutural no nosso país, né? Por quê? Porque além de redistribuir minimamente a riqueza através de programas como Bolsa Família, que permite as pessoas a enfrentarem a questão da fome, né? Elas combatem efetivamente a desigualdade. Por quê? Porque elas favorecem o acesso a uma educação pública de qualidade, né, em regiões, né, e por pessoas que, se não fossem essas políticas, né, estariam entregues àquela lógica perversa, né, a lógica do necrocapitalismo, a lógica de uma sociedade que segrega efetivamente as pessoas, apesar de, no Brasil, nós não termos tido, né, do ponto de vista jurídico, ali, um apartheid, né? Mas do ponto de vista prático, a gente tem isso colocado até hoje, como muito bem pontuou o Danilo e o Leonardo. Então, o que acontece? A gente é de uma leva de professores que contribui, né, para que uma parcela da população alagoana ela consiga muito mais facilmente, como está posto muito claramente em vários trechos do último relatório da ONU sobre o desenvolvimento humano, né? A gente contribui para que uma parcela da população alagoana consiga competir, né? A desigualdade ela é enfrentada através de políticas que permitem que aqueles que vivenciam essa situação de desigualdade, aqueles que estão à margem, né, possam desenvolver capacidades, competências, habilidades que os permitam competir. Isso está posto em mais de um momento do relatório da ONU sobre a desigualdade e o desenvolvimento humano, né? E aí, quando a gente pensa numa sociedade que se pauta no capital humano, no capital conhecimento, né, apesar disso ser negado aqui na sociedade brasileira, né, é fundamental o acesso à educação, é fundamental o acesso à cultura, é fundamental, por exemplo, ter acesso à tecnologia, ter acesso à internet, para que a gente consiga construir, né, uma sociedade nesse sentido mais justa, para que a gente consiga enfrentar o problema da desigualdade. A desigualdade, ela se pauta em outras questões que ainda vão ser debatidas, né? A gente vai ter um encontro, o último encontro vai debater a questão do meio ambiente, né? Em todos os relatórios em todos os estudos, assim, tanto os brasileiros, os estudos do IPEA, o estudo do IBGE, ou estudos de vulto internacional, como os da ONU, né? Está apontado que a desigualdade que é justamente a dominação, que se faz através da dominação de poucos sobre muitos e que se reproduz por causa da falta de acesso à educação, da falta de acesso a conhecimento, da falta de acesso à cultura, da falta de acesso à saúde, da falta de acesso à segurança pública. E aí tem um dado interessante sobre isso aqui no Brasil, de como a pandemia, né, tem impactado, né, as populações que estão à margem, aqui no Brasil, que trata
especificamente sobre a violência e sobre a segurança pública, que daqui a pouco compartilho com vocês, que também foi noticiado e largamente nesses últimos dias. O que acontece? A falta de acesso a tudo isso também se complementa, por exemplo, por uma ética, uma lógica de como a gente se... que pauta, que orienta como a gente se relaciona com a natureza, com o meio ambiente. Então, o que acontece, pessoal? O que acontece, retomando as questões? A desigualdade, né, é produto das nossas relações e ela se estabelece justamente nessa perspectiva de uma diferenciada distribuição, né, de acesso àquilo que é fundamental para que a gente se faça humano. Nessa perspectiva, a gente poderia dizer que a desigualdade se retrata, se traduz, né, pela falta de acesso às oportunidades, né, como a gente já, com outras palavras, pontuou aqui. O que acontece? São várias desigualdades, como os meninos colocaram, e isso facilita para que ela se reproduza, né? E são várias as desigualdades, e a gente poderia citar desigualdade relacionada a gênero, desigualdade relacionada à política. A política é um tópico importante para a gente entender a desigualdade, porque é através dela que a gente pode combater, e é através dela que a gente, né, não combate e nessa perspectiva reproduz. Né? A gente tem a desigualdade do acesso ao conhecimento, só retomando as questões. Pensando, né, já numa linha para terminar aqui o raciocínio. O que acontece? Como que a gente conseguiria constituir, né, um caminho de enfrentamento a isso? Primeiro, pessoal, como o Júlio colocou, a gente tem que superar essa coisa da negação, como os meninos colocaram. Né? A gente vive numa realidade que é extremamente desigual, inúmeros estudos retratam isso, é fácil da gente perceber, né? Sendo que a gente não pode negar. E aí, se a gente quer efetivamente não enfrentar, como colocam pensadores de vulto internacional, como Zizek, como Byung-Chul Han, né? Se a gente não quer mais enfrentar situações como a da pandemia do coronavírus, é fundamental que a gente, né, tenha como certo que o modo de vida que a gente possui, que se sustenta justamente na desigualdade, ele é extremamente, como é que eu posso dizer, deletério para a própria humanidade. Ele é extremamente... Né, a gente tem que assumir isso e tem que colocar como bandeira política, e tem que colocar como bandeira ética, né, tem que colocar como bandeira humano, né, justamente um conjunto de ações, um caminhar que nos leve para longe disso, né? Como a gente conversou aqui, o Brasil, pensando 1% mais rico do Brasil, né, em relação a outras populações de outros países do mundo, o Brasil só perde em concentração de renda para o Catar, pessoal, né? Pensando 1% mais rico, né, a gente só perde para o Catar. Nesse aspecto, a gente é o país do mundo, né? É o segundo país do mundo que mais concentra riqueza. Então, né, o que acontece? Eu acredito que a gente pode assumir este projeto. E a gente que está hoje aqui, né, dedicando o tempo da gente para refletir sobre essas questões, a gente tem um papel fundamental, né, para a edificação, para a superação do que está posto. A gente precisa compartilhar esse tipo de ideia. A gente precisa... Esse é um dos porquês desse evento, né? Eu estou falando assim de maneira... com a voz embargada e meio que emocionado, porque, como eu disse agora há pouco, se não fossem, né, ações que me oportunizaram acessar a educação, talvez eu não estivesse hoje aqui conversando com vocês. Por quê? Porque como Júlio, né, e aí, eu sou filho, né, da periferia, eu sou filho das quebradas, eu sou filho das comunidades, né? Eu nasci numa favela e aí fui adotado
por uma família que também vivia na periferia, mas já era uma periferia, né, um pouco melhor estruturada do que efetivamente a favela onde eu nasci, né? E aí já foi uma família também que tinha uma compreensão do que é ser cidadão um pouco mais ampla do que a família na qual eu nasci, né? Eu fui criado por duas mulheres que todos os dias, desde quando eu era pequenininho, defendiam que eu deveria, né? Como é que eu posso dizer? Me dedicar, aproveitar ao máximo as oportunidades que eu tinha relacionadas à educação. Então, foi assim, através da educação, né, que hoje eu, o Júlio, o Danilo, né, a gente se tornou professor de uma instituição federal e a gente pode estar aqui compartilhando com vocês e contribuindo, né, é pequeno, mas a gente aqui contribui para superar essa realidade tão complexa na qual a gente está inserido. É por isso, pessoal, que talvez eu não esteja de uma maneira mais clara conseguindo desenrolar as ideias aqui e talvez até aprofundar o debate. Mas a vida sofrida que eu tive é a vida de um montão de gente. E se a gente, né, em pleno século XXI, depois de ter desenrolado tantas coisas ao longo da história da humanidade, se a gente não percebe que isso, do jeito que está posto, né, é algo que não merece ser tolerado pela gente, infelizmente, né, é difícil para mim aceitar que nós somos, né, em sentido lato, em sentido amplo, seres humanos. Né? O ser humano ele se diferencia dos outros seres vivos pela sua capacidade de criar, pela sua capacidade de transformação do mundo. São os únicos seres que possuem uma ética, porque a ética é cultural, né? São os únicos seres que são capazes, né, de valorar um mundo no qual ele vive, de valorar enquanto transforma. E se a gente vai continuar, né, numa sociedade que, apesar de não ter isso exposto todos os dias, né, mas que a gente sabe, se a gente buscar os dados, a gente vai ver, né, se a gente continuar vivendo numa sociedade bárbara, numa sociedade, né, como a nossa, eu acredito, como colocam outros pensadores, né, como coloca os dois últimos que eu citei aqui, o Byung-Chul Han e o Zizek, eu acredito, ou também, né, o próprio Mesaros, quando ele escreve Para Além do Capital, ou Uma Montanha que Devemos Conquistar, né, a humanidade, ela está fadada, eu acredito que o professor Lucas, ele irá debater esse ponto que eu vou falar aqui no último encontro, ela está fadada a produzir a sua própria extinção. Então, eu termino minhas palavras, pessoal, né, dizendo que não é difícil a gente compreender, né, como coloca o Boaventura de Souza Santos, que o problema do coronavírus, que a pandemia, ela é produto das nossas relações, é produto desse capitalismo que segrega, desse capitalismo perverso, desse capitalismo que se apoia numa política que, né, sendo excludente, numa política que segrega, como eu disse agora há pouco, né, privilegia a morte, que deixa para morrer alguns, que tem como massa para produção de riqueza de alguns muito poucos, a morte de outros, a exploração de outros, né? Uma sociedade na qual, do ponto de vista, a gente poderia dizer até institucional, não é difícil a gente defender isso conceitualmente, né? Que ainda se pauta na escravidão de largo quantitativo humano, né? Se a gente não superar isso tudo, e a maneira como a gente se relaciona uns com os outros e com o próprio mundo, a gente está fadado à extinção. Então, eu acredito que o coronavírus, agora finalizando mesmo a minha fala, ele coloca para a gente evidenciando o problema da desigualdade brasileira, né? Eu acredito que o Brasil, se tivesse de maneira responsável, contabilizando mesmo, checando mesmo, todo o povo que apresenta um sintoma ou outro, né, investindo numa política de saúde favorável à vida e séria,
a gente estaria aí, né? Os dados revelariam que a gente está liderando ainda mais, né? Muito provavelmente eu acredito que a gente seria o epicentro do mundo, né? Por causa da letargia, da demora que a gente teve em atacar o problema e ainda está tendo. Né? Se a gente tivesse os casos contabilizados com o tipo de política que tem sido desenvolvida agora, a gente muito provavelmente veria que a gente está na frente. Né? E aí o que acontece? Eu penso que se a gente não tiver como projeto pautado no que está escancarado, como eu disse no final da minha introdução, né? Que a sociedade que a gente vive é problemática, que a desigualdade ela é destrutiva e deletéria. Se a gente não tiver como projeto superar isso daí, essa é a oportunidade que o vírus, que o coronavírus, que a pandemia tem colocado para a gente, né? A gente está fadado a, né? A extinção, pessoal. E mesmo que a gente não venha a se extinguir, eu acho, na verdade eu não acho, eu penso, né? E no texto que eu vou enviar para vocês, eu defendo essa ideia. Eu penso que a gente não deveria se chamar, né, de seres humanos, porque se a gente retomar o ideal iluminista do que é o ser humano, né, se a gente retomar o ideal mais na perspectiva do que eu defendo do que é humano, né, a gente percebe muito facilmente que ser humano não é ter, né, citando novamente músicas e citando agora um movimento que surgiu lá em Pernambuco, né? Homens caranguejos, homens que estão largados a viverem, né? Como bichos, né? Ou citando o poeta brasileiro, né? Que num verso que fala mais ou menos o seguinte: eu vi, né? O verso chama o homem gabiru. Eu vi largado naquele pátio um bicho que rastejava pelos cantos em busca de comida, né? Quando eu olhei mais de perto, eu percebi que não era um bicho qualquer, né? Que não era um gabiru, mas era um ser humano que agia como tal. Então, se a gente não tiver como projeto de humanidade um conjunto de ações que ajude a gente a superar o que está posto, eu acredito que, inclusive, a gente não deve, né, mais usar, né, a nominação que a gente se dá, que a gente deve se classificar como alguma outra coisa, né? E não como ser humano. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, né? A gente continua agora com as questões e muito obrigado por terem me aturado aí durante uns 30 minutos. Passa a palavra para o Danilo. Obrigado, professor Levi. Agora a gente abre para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, podem ativar o microfone ou fazer via chat. Como eu sei que a primeira pergunta sempre demora um pouquinho, eu vou começar para ir quebrando o gelo. Tudo bem? Obrigado aos dois professores pelas belas palavras, significativas palavras e tocantes palavras. Eu teria uma pergunta para cada e uma para os dois. Comentário, enfim. Para o Júlio César, eu queria, se possível, você falar mais um pouquinho sobre o Milton Santos e da sua contribuição para a compreensão da realidade brasileira. O Levi finalizou aí falando dos homens caranguejos e alguém, em determinado momento da nossa atividade de hoje, citou também o Josué de Castro. Então, quem quiser também comentar sobre tanto Milton Santos como o Josué de Castro, por favor. Eu teria mais uma pergunta para o Júlio César, que é a seguinte: seria possível essa globalização mais humana, apontada pelo Milton Santos? Para o Levi, eu queria saber se você podia comentar um pouco mais sobre os impactos da pandemia e a realidade nordestina, não só das capitais, mas como de toda a região Nordeste. Como é que você está enxergando os impactos em nosso território Nordeste? E São Paulo anunciou a reabertura do comércio nas próximas semanas. Como os dois avaliam essa medida adotada por São Paulo? A princípio, é isso. Danilo, boa noite novamente.
posso começar falando rapidamente sobre a obra do Milton Santos, né? Como o professor Levi colocou, talvez a mais famosa seja por uma outra globalização, mas a grande obra do geógrafo Milton Santos é a natureza do espaço, né? A natureza do espaço é a grande obra do geógrafo Milton Santos. Mas o Milton Santos, a grande contribuição dele para pensar o Brasil, inclusive tem um texto que chama O Brasil no Início do Século XXI, escrito por ele e pela Maria Laura Silveira, é que ele desenvolve um método de análise, né, uma periodização do meio natural ao técnico científico informacional, sendo essa última fase, esse último período, a cara da globalização, mas ele pensa a globalização não como outros autores que se debruçam a respeito desse fenômeno, mas a partir da Europa, a partir de outros países. Ele procura entender como esse fenômeno da globalização ele se manifesta no mundo, mas trazendo para o mundo subdesenvolvido, pensando a partir das periferias pobres, pensando a partir, no caso do Brasil. E é interessante que esse método, essa abordagem que ele desenvolve de periodização, tanto ela pode ser usada na escala nacional para entender as questões, né, políticas, econômicas, também sociais, culturais que perpassam, né, o território, mas também ela pode ser utilizada a partir de um olhar para vislumbrar como que esse fenômeno, como para entender essa realidade do lugar a partir, por exemplo, de um município, porque ele diz que, na verdade, os lugares eles possuem temporalidades que são distintas. Então, por exemplo, quando aconteceu a primeira Revolução Industrial, né, em meados do século XVIII, então a gente tinha o Brasil ainda um país agrário, né, exportador. E aí o Brasil ele começa a se industrializar apenas em 1930, né? Então, a partir de alguns marcos, né, referenciais que a gente pode estabelecer dialogando com outras escalas de análise, escalas estaduais, escala nacional, escala mundial, a gente pode entender o lugar pensado não apenas enquanto resultado de ações, de intencionalidades internas, mas o lugar também sendo reflexo e condicionante, né, também de forças externas, de atores hegemônicos. Então, o Milton ele deixa uma grande contribuição, um grande legado, né, e, ao mesmo tempo, aproveito esse momento para parabenizar o geógrafo Matheus, que está acompanhando, e se tiver mais algum geógrafo também acompanhando essa live, né, meus parabéns. A outra questão foi a qual, Danilo, me reporte aí, por favor. Tem a da reabertura do comércio em São Paulo. Da reabertura. Veja bem, Danilo, como eu falei, a governança do risco, ela tem 3 facetas, como eu falei: precaução, prevenção e indenização. Como eu falei, a que está acontecendo, mesmo que de maneira atrasada, e de maneira que também, como disse o professor Levi, não considera as particularidades do lugar, é da indenização, que é o auxílio emergencial. De início, acho que a prevenção teve êxito, né? Mas depois que o presidente ele começou a se colocar na contramão do discurso do ministro da Saúde, então o isolamento ele foi gradativamente se afrouxando. E em conversa com alguns colegas, o que a gente tem é um pseudo-isolamento social, né? As cidades, os comércios que estão abertos não são apenas os essenciais, outros comércios também com a porta baixa, mas as pessoas adentrando, comprando, né, abertamente. E
uma grande arbitrariedade, né, em meio ao pico que tende só a aumentar, abrir o comércio, abrir shoppings, abrir o comércio generalizado e você forçar, né, a classe trabalhadora a se expor ainda mais ao Covid-19. Então, na verdade, que a gente vai ter a partir disso, se antes da abertura do comércio, apenas com a abertura de serviços essenciais, tínhamos aí já um número exacerbado de casos confirmados e também já de óbitos, superando 25 mil óbitos no Brasil. Esse pico ele tende, infelizmente, a aumentar. E, como eu falei, será devastador nas periferias pobres, nos espaços opacos, os lugares que são mais vulneráveis. Bom, então é isso, eu espero ter respondido, né, e ter contribuído, Danilo. Então, agora é a minha vez. O que acontece? Eu penso, Danilo, que, né, refletindo já sobre o Nordeste, eu penso que o Nordeste, historicamente não, recentemente, né, historicamente também, ele tem demonstrado uma postura de resistência e eu falei recentemente agora em relação ao comportamento do povo nordestino em relação às últimas eleições, né? De resistência e de vanguarda para a constituição de um outro Brasil. O Nordeste, né? E aí você sabe melhor que eu, né? Ele é berço do nosso povo, é berço mas nesse processo que a gente mencionou aqui, de segregação de regiões, de segregação de populações, de segregação de povos, né, o Nordeste está, né, na periferia do Brasil, né? Mas aí o que acontece? A gente pensando na maneira como o Nordeste tem se comportado no enfrentamento ao coronavírus, não é difícil perceber que o Nordeste vem, né, mantendo, se a gente pensar o comportamento do Ceará, o comportamento da Bahia, né, em certa medida, aqui em Alagoas, né, do governo de Alagoas, o Nordeste tem dado exemplo, né? É claro que, como o Júlio mencionou agora há pouco, o isolamento tem acontecido meio que numa lógica ali de placebo, não é tão efetivo, né? Não é tão efetivo, mas eu acredito que na contramão de como tem agido o governo federal, alguns governos do Nordeste têm, né, por exemplo, o exemplo do Ceará, tem privilegiado muito mais a vida e tem agido muito mais na perspectiva, pelo menos nesse momento, de combater melhor a situação que está posta do que, né, em larga escala. O que acontece, fazendo uma correlação do Nordeste com o tema amplo que abordou o Josué de Castro, o Bruno até citou que o Amartya Sen, ele citou o Josué de Castro quando ele recebeu o prêmio Nobel, né, quando trazendo uma nova compreensão sobre o que é desenvolvimento humano, né? O Josué de Castro, como eu coloquei aqui, ele pensava a fome como uma questão mais básica de qualquer ser humano, né? E o Nordeste brasileiro, apesar de ser o grande alimentador do Brasil, né, o grande produtor de alimentos no Brasil, né, ele ainda é aquela parcela do Brasil, junto com o norte do Brasil, que tem o maior quantitativo de pessoas em vulnerabilidade social. Apesar dos governos do Nordeste, ao meu ver, em linhas gerais, estarem adotando uma perspectiva de atuação, né,
muito mais benéfica do que o governo federal. Mas, mesmo assim, aquém do que poderia ser feito, né? Na contramão disso daí, se a gente pensar de maneira mais ampla a desigualdade, né? Eu acredito que tanto os governos nordestinos como os demais governos do Brasil, ao longo da história do Brasil, né, no geral, não tem privilegiado o combate à desigualdade que é estrutural, né, no nosso país. Né, eu vou tentar ser mais claro. O que acontece? Pensando pontualmente a pandemia, eu penso que os governos nordestinos têm dado exemplo, têm, né, se colocado numa perspectiva mais combativa do que o governo federal. Mas o que acontece? Ampliando a perspectiva, a gente e observando os dados, né, o Nordeste, né, o Norte e o Nordeste é a parcela do Brasil, né, que sofre mais com a desigualdade. Alagoas tem alguns dos municípios que a gente pensando os indicadores de vulnerabilidade social, né, alguns dos municípios que, lá próximo a Santana do Ipanema, onde a gente atua, que tem os piores indicadores do Brasil, dos piores indicadores do Brasil, né? Se a gente pensar o Maranhão, se a gente pensar o Piauí, né, estão no Nordeste os municípios com os piores indicadores. E aí, né, se a gente pensar ao longo da história do Brasil, a gente não teve uma política de Estado forte, a não ser momentaneamente, a não ser mais recentemente, né, com uma parte do governo do PT, a gente não teve um projeto de Estado de superação dessa desigualdade estrutural. E aí, uma crítica que a gente poderia fazer, inclusive pensando de maneira mais propriamente no Nordeste, né, e fazendo uma crítica ao próprio governo do PT, ele teria combatido muito melhor a desigualdade se, nesse projeto de enfrentamento desse grave problema, desse que é o maior problema brasileiro, ele tivesse desenvolvido efetivas políticas de reforma agrária que ele não fez, né? Esse é um ponto de crítica ao governo do PT. As lutas no campo durante o governo do PT, né, elas se mantiveram, né? E a gente sabe que, pensando a desigualdade, a terra, que eu acredito que vai ser abordado no nosso último encontro, a terra é uma questão que é fundamental, né, para a gente superar isso daí. Então, o que acontece? Como eu disse agora há pouco, se a gente não tiver um Estado que tenha como projeto de nação e projeto do povo um conjunto de políticas que combata a fome, como se combateu, né, no governo do PT, né, mas que se mantenha isso como projeto de Estado, projeto de povo, projeto de nação, né, a gente está fadado a reproduzir, né, esse cenário que agora, no Brasil, né, corre o risco de piorar. A gente está vivenciando uma realidade aí como é que eu posso dizer? Me foge a palavra, de acirramento político e de polarização. Se a gente não tiver um projeto de nação, e não tem, se a gente esperar que o governo federal faça isso, não vai fazer, né? Se a gente não construir esse projeto, a gente vai continuar, né, tendo brasileiros, e se a gente pensar no mundo, pessoas morrendo de fome, sendo a fome, né, o problema mais básico que qualquer ser humano pode enfrentar, né? É justamente por causa do risco de morrer de fome que um montão de gente, principalmente preta, pobre e periférica, tem se arriscado aí nos comércios, tem se arriscado, né, tem mantido os seus empregos, né? Então, é claro que eu não respondi às suas colocações, mas, né, eu passei ali um pouco pelo que você indagou. Eu não sei se tem mais alguma indagação, não sei se tem mais alguma colocação, mas só fechando e retomando o que o Júlio disse sobre o Milton Santos, né? Eu acredito que é possível a gente edificar uma outra sociedade, mas a gente precisa, né, assumir isso como projeto humano. Se a gente não assume, se a gente que tem um pouco mais de acesso à informação, que a gente está a gente que está num patamar privilegiado em relação
a inúmeras outras pessoas, se a gente não assume uma postura de protagonismo e de vanguarda em relação a isso, se a gente não age efetivamente, politicamente, de maneira cidadã, entendendo que ser cidadão é assumir as corresponsabilidades, né? É agir, fomentando, inclusive, o acesso de outras pessoas a informações especializadas, a um debate que se pauta em dados e na ciência. Se a gente não age assim, a gente não consegue, né, tirar a venda dos olhos de uma grande parte da população brasileira e a gente não consegue fazer o pessoal enxergar os problemas que marcam a nossa sociedade. E a gente acaba reproduzindo naquela lógica do viralatismo, naquela lógica de não olhar para dentro, não olhar para o povo brasileiro, né? A tragédia da desigualdade e a tragédia dos problemas que se associam à desigualdade. A ralé brasileira, que nem diz o Gessé de Souza, né? Ela é a parcela do Brasil que mais sofre. E né? Se a gente, como eu disse no final da minha fala, quer bem usar o título, a nominação de ser humano, é aquela que a gente tem que atuar para proteger e para impulsionar, né? Impulsionar para uma outra realidade. Certo? Valeu, Danilo, valeu, Júlio. Manda as ordens. Obrigado, professores. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Antes de finalizar, então, eu queria deixar aqui o convite que semana que vem, quinta-feira, no mesmo horário, às 19, com o link sendo encaminhado no mesmo dia, né, Levi? Você vai encaminhar o link da próxima reunião? Isso, vou mandar por e-mail. Ok. Na semana que vem, portanto, a gente vai ter nossa terceira videoconferência, intitulada Na Pandemia, Arte, Educação e algumas múltiplas expressões em cenários de desigualdades. A mesa ela contará com os professores Paulo Vicente, José Roberto e a Daniele Beni. Ok? Então era isso. Alguém quer fazer alguma consideração final? Levi, Júlio César? Só agradecer a todas e a todos que ficaram aqui com a gente. A gente está conectado a quase, se a gente pensar desde o comecinho mesmo, a hora que a gente se conectou, a gente já está conectado há mais de 2 horas, né? Mas se a gente pensar o tempo dos debates, há quase 2 horas, e aí a gente está discutindo, né, sobre algo que, para a gente que organizou o evento, e se a gente pautar a nossa análise nos dados, algo que é extremamente necessário, né? E, reiterando o que eu falei, fundamental que a gente debata, né, como tem evidenciado a pandemia, para que a gente consiga construir uma sociedade mais digna, mais justa e mais humana para todo mundo. Então, muito obrigado. Espero ter contribuído, ter trazido alguma questão que ajude vocês a pensarem e ativar em vocês o desejo de mudança, que é o desejo que tem pautado a minha caminhada muito nos momentos mais próximos ao aqui e agora da minha vida. Então, muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado, Danilo, pela mediação. Obrigado aos colegas que ajudaram a organizar o evento, né? Obrigado a todo mundo que está aqui. E vamos assumir esse projeto de uma sociedade mais justa, mais digna, mais igualitária. Passo a palavra para o Júlio. O Levi, só fazendo mais alguns comentários, algumas considerações, para encerrar minha fala. Lembrei que o Danilo ele perguntou: é possível uma outra globalização? E aí eu digo, trazendo um pouco das palavras do Milton Santos, que o pensamento ele tem que aflorar a partir do que foi, a partir do que é e a partir do que pode ser. E aí muitos chamavam o Milton de utópico. Ele dizia que, de fato, tem que se pensar a partir do que pode ser. E essa outra globalização possível, né, é uma globalização, como disse o professor Levi, que seja voltada para as pessoas e não unicamente para o capital, para as empresas. Como a gente vê hoje, as preocupações são muito mais de cunho, de fato, econômico do que de fato com a vida humana. Então, quando a gente conseguir se tornar cidadão, aí no sentido amplo, né, e
concordo com o Levi que o grande erro do PT foi não tornar essa população cidadã. Então, quando a gente conseguir de fato um estado de bem-estar social, né, para todos, aí sim a gente vai estar pensando nas pessoas, na vida, efetivamente. Né? Então, é preciso a gente, talvez seja essa a globalização mais humana, mais solidária. Bom, e ao mesmo tempo também finalizo e agradeço aí a participação de todos que nos ouviram, né? E espero, de fato, ter contribuído com um simples olhar aí da geografia, tá? Muito obrigado a todos, obrigado, Levi, obrigado também ao professor Danilo. Valeu, Júlio, valeu, Danilo. Ó, só aproveitando o que você falou, agora que você tocou, né, que você mencionou a palavra utopia, tem, né, a utopia, ela é um tema que pauta a reflexão de grandes pensadores, né? Do Milton Santos, que nem a gente já citou aqui, do Bauman, que a gente já citou aqui, né? Quando a gente pensa em pensadores que estão em voga hoje, o Zizek, que a gente já pensou aqui, né, Axel Mbembe, que eu citei aqui indiretamente, né? E nessa perspectiva tem um pensador que é né, pensando a geografia mundial, que é do sul do planeta, né, que é de um país vizinho aqui, que tem uma realidade muito melhor do que a nossa, né, que é o Uruguai, que é o Eduardo Galeano, né, ele tem um texto chamado Utopia, e aí ele fala no texto Utopia que por mais que a gente tente alcançá-la, ela sempre se afasta da gente. Mas o importante em relação a essa busca pela utopia não é o fato necessariamente da gente alcançá-la, né? Mas o quanto a gente consegue caminhar, o quanto a gente consegue progredir, né? Tendo alcançá-la como projeto, né? Na nossa própria vida, na nossa própria existência. Então, é isso que a gente tem tentado com esse evento, fomentar esse caminhar para uma outra globalização, para além da degradação que está posta na nossa sociedade pelo capitalismo, né, e pelas desigualdades, um caminhar que, né, citando até um outro pensador de renome internacional, que é o filósofo Fritjof Capra, né, no livro Ponto de Mutação, né, o vírus parece que colocou para a sociedade num ponto de mutação. Mas se a gente chegou no ponto de mutação, sendo a gente, inspirado aqui pelo Danilo, que eu estou olhando ele aqui, ele já vai finalizar as palavras, né, historiador, sendo a gente, como ele disse no encontro passado, agentes da história, sendo a gente fazedores da história, né, já que a gente chegou no ponto de mutação, a gente tem que assumir que a gente está no ponto de mutação e realmente, efetivamente, promover, como disse Paulo Freire, né, a mudança. Porque a história quem faz é a gente. Então, dessa vez, de verdade, eu encerro minhas palavras e muito obrigado, pessoal. Então, obrigado, Levi, obrigado, Júlio César, obrigado a todo mundo. A gente se encontra semana que vem. Boa noite, pessoal. Tchau. Valeu.